Seja bem-vindo ao Na Leitura. Hoje, damos continuidade à obra Cupim, de Laila Martinez. Prepare-se para mergulhar no segundo capítulo dessa história. Bora lá? Capítulo 2. Depois daquilo, a casa ficou bem tranquilinha por um tempo. Acabaram-se as batidas de porta e os rangidos e o arrastar de móveis. Até voltaram a crescer as brenhas e o mato no pátio dos fundos, o sarçal alcançava as janelas do quarto. Os mortinhos também se calaram, pararam de murmurar embaixo da cama e de soluçar no guarda-louças. Não os vi durante alguns dias, até que um sacou a mão de debaixo da colcha. Quase me agarrou o tornozelo, mas eu pisei nela bem forte, com todo o salto do sapato. Ou você faz isso para eles aprenderem, ou a qualquer descuido perdem o respeito e você acaba tendo que arrastá-los por toda a casa pendurados na saia. Em minha neta, eu também deveria ter dado um bom pisão mais de uma vez, ou uma boa bofetada. Deveria ter arrancado o que ela tem de dentro, antes que aquilo lançasse raízes e se agarrasse às suas tripas. Os santos do céu e as almas do purgatório bem sabem que eu tentei. Subi descalça até a ermida da Virgem e rezei novenas, mas nem ela quis me atender. Agora é tarde. Percebi no dia em que minha neta começou a trabalhar para os Jarabo. Os santinhos tinham me dito, mas eu não quis ver. Ela arranjou esse emprego sem me dizer nada. E então me dei conta. Aquilo tinha crescido nela tal como em minha mãe, tal como em mim. Fiz o que pude, mas as coisas que uma pessoa tem dentro não são arrancadas com facilidade. Nessa casa sabemos disso muito bem. Quando aprenderam, contou à polícia as mesmas mentiras que contou a vocês. Toda essa história de que o menino saiu sozinho para a rua e ninguém o viu mais. Não acreditem em nada do que ela acaba de dizer. Faz aquela carinha de inocente e os idiotas acreditam no que conta. Escutem bem o que eu digo. Eu sei o que ela tem dentro, já disse a vocês. Sei que as pessoas têm dentro. Eu vejo, e o que eu não vejo, os santos me contam quando me levam. Sei quando elas mentem, quando desejam que não devem, quando têm inveja e ciúmes até dos filhos e dos irmãos. Vejo a sombra que as pessoas trazem dentro de si mesmas. Também vejo as sombras aqui. Vejo quando se arrastam pela escada e pelos corredores, rastejam pelo teto, espreitam de trás das portas. A casa está cheinha delas. Algumas nós vimos chegar do povoado e do monte, mas outras estão aqui desde que a casa foi construída. Se misturaram a argamassa dos tijolos e a cal das paredes. Estão nos alicerces e nas telhas, nos pisos e nas vigas. Mantiveram a casa a salvo durante 3 anos de guerra e 40 de pós-guerra, quando tudo se transformou em fome e poeira e era impossível distinguir os mortos dos vivos. Por aqui, os que venceram não vieram com sua peste. Deixaram minha mãe sossegada, mas tudo tem um preço que é sempre preciso pagar. É outra das coisas que sabemos bem nesta família. Mais cedo ou mais tarde, tudo se paga. Aqui, ficamos a salvo dos passeios e da batida da porta durante a madrugada. Mas essa casa não é um refúgio, é uma armadilha. Ninguém jamais sai daqui, e os que se vão acabam sempre voltando. Essa casa é uma maldição. Meu pai nos amaldiçoou com ela e nos condenou a viver entre suas paredes. E aqui estamos desde então, e aqui continuaremos até apodrecermos e muito depois disso. Quando meu pai comprou o terreno, não havia nada. Saiu barato porque ninguém queria viver distante do povoado, num desacampado que não servia nem para lavoura. A única coisa que se podia extrair daqui eram sarças e pedras. Não existia nenhuma casa nos arredores, só as escavações feitas no monte, nas quais viviam os que não tinham outro lugar. Desgraçados que enterravam filhos todos os anos. Diziam-se que morriam de febres, mas sabe-se lá do que era mesmo, porque ali o único que ia era o padre para dar extrema-unção, e só se lhe pagassem, mas médico não ia nenhum. Volta e meia morria também uma família inteira de uma vez. A montanha caía em cima deles enquanto dormiam. Às vezes era por causa das chuvas que se infiltravam e desmanchavam a terra.
Outras vezes, eram eles mesmos que cavavam onde não deviam. Tentavam abrir espaço para o outro enxergão, para um bebê recém-parido, e metiam a picareta onde não tinham que meter. Escutavam seus estrondos em todo o povoado, mas quando os vizinhos chegavam, já era tarde. O monte os engolira. Na maioria das vezes, não tentavam tirar os corpos. Era perigoso, e de todo modo nenhum primo, nenhum irmão iria pagar 6 ou 7 enterros. Quando uma perna ou um braço surgia dos escombros, os vizinhos jogavam terra em cima e rezavam um Pai Nosso, pedindo que os mortos fossem para o céu. Mas não iam. Ninguém voltava a passar diante dos buracos desmoronados, porque todos sabiam que eles continuavam ali. Que a Virgem me perdoe, mas eu às vezes penso que Deus não existe. Porque se existisse, como não iria levar para o céu esses desgraçados, que não fizeram nada na vida além de passar fome e se arrebentar trabalhando para os outros? Os santos e os anjos, esses eu sei que existem porque eu os vi com estes olhos. E a Virgem eu tenho devoção, porque atendeu todas as minhas promessas, menos a da minha neta, que eu já vi que era impossível de atender. Mas também, como é que vai existir um Deus que manda essa gente para o inferno, se o inferno é o que eles viviam naquelas escavações, descadeirados e sem nada para botar na boca? Por isso era melhor deixá-los aqui, e não levar nem para nenhum lugar, nem para outro, porque inferno eles já tinham tido bastante, mas para o céu é que não iam, porque o céu está cheio de bispo e de gente fina que pode pagar missas e enterros. E o que iriam fazer lá esses miseráveis? O fato é que ficavam agarrados nos escombros e um tempo depois algum vinha para essa casa e se escondia no guarda-louças, e ali continuam desde então. Eu não tenho estômago para expulsar nenhum. Meu pai nunca se aproximava dos buracos feitos no monte, nem quando o estrondo do desabamento acordava o povoado inteiro, e os homens acudiam para contar os corpos que brotavam da terra. Aquelas pessoas lhe davam repulsa até mortas. Tinha medo de pegar os percevejos e os piolhos e a pobreza, que também pega. Ele as desprezava com todo o ódio que cabia em suas tripas, e dentro do meu pai cabia muito ódio. Muito tempo depois, quando as escavações não existiam mais porque todos tinham se mudado para a capital, para viver em outros casebres mais embaixo do céu em vez de embaixo da terra, eu soube que ele tinha crescido num deles. Por isso muitas mães odeiam seus filhos em segredo. E por isso, aqui nessa casa, temos nos envenenado tanto umas às outras, porque odiamos o que nos faz lembrar de nós mesmas. Para ele, aqueles infelizes recordavam sua mãe, com as mãos cheias de frieiras por lavar no rio a roupa de outras pessoas. Seu pai, que se desangrou com uma hemorragia nas tripas por comer grão de bico cru que tinha roubado num campo quando não aguentava mais a fome. Quando saiu daquele buraco, graças a um grupo de tosqueadores que o admitiu como aprendiz, meu pai disse a si mesmo que não ia voltar nunca mais. E não voltou, nem para o enterro da mãe, 2 anos depois. Ele sempre foi fiel aos seus ódios. Percorreu toda a península com um grupo. Começavam a temporada na Andaluzia e acabavam na França. Não era uma vida ruim para quem saiu de um buraco no monte. Com sorte, os rapazes iam ganhando a diária onde podiam, e sem ela, desciam ao rio para caçar ratazanas. Mas meu pai não gostava daquilo. Não estava disposto a feder a estábulo e tirar carrapatos do corpo. Era melhor do que sua casa, mas não era o suficiente. Ele queria camisas limpas, sapatos lustrosos, calças passadas a ferro com um vinco no meio. Não era idiota. Sabia de sobra que nunca seria um filhinho de papai, mas também sabia que não queria trabalhar para outras pessoas. Não queria tosquear seus rebanhos, nem lavrar suas terras. Não queria tratar do Senhor os filhos de ninguém, nem levantar as pressas nas caçadas que faziam. Também odiava os patrões, embora de outra maneira. Não porque recordassem o que ele era, mas porque o levavam a pensar que nunca seria. Em algum daqueles currais, cheios de ovelhas, meu pai tomou uma decisão. Pensou em fazer tudo o que fazem os homens que odeiam aquilo que são, usar o que estão abaixo deles. Em toda a sua vida, havia pensado que não tinha nada, mas percebeu que não era verdade. Ele tinha poder.
É verdade que era um poder pequeno e escorregadio, uma espécie de lesma que deslizava por entre os dedos se você descuidasse e deixava uma baba densa que manchava tudo, mas podia ser o suficiente para conseguir o que ele queria. A primeira foi a dela. Não lhe custou muito. Bastaram um vestido barato e um frasco de colônia trazidos de Cuenca. Meu pai não era bonito, mas indo de um curral a outro, havia aprendido algumas coisas. As palavras que convinha utilizar, o que convinha fazer, também não era difícil. A dela era só uma menina tonta que nunca ganhara nada bonito. Eu também fui idiota assim, mas tive a sorte de não topar com um homem como meu pai. A dela acreditou em tudo o que meu pai dizia, que a levaria para passear de braços dados, que a tiraria para dançar nas festas, que lhe compraria amêndoas confeitadas e balas de chupar, que falaria com o pai dela para fazer as coisas como Deus manda, que ficariam noivos, que se casariam na ermida, que lhe daria filhos, e o mais velho teria o nome dele. Sem dúvida, ela até o achava bonito. Não lhe importavam tanto o nariz torto nem os lábios finos, que ninguém sabia de onde ele havia puxado, porque em sua família todos tinham boa aparência. Eram altos e atraentes, e isso apesar da fome e dos apertos que haviam passado. Meu pai só precisou de 3 meses. Quando viu a dela na armadilha, trancou-a à chave. Com Felisa, foi mais difícil. Ela já não era menina. Sabia que os homens mentem e exageram para conseguir o que querem, que não convém acreditar nem na terça parte do que dizem, porque o resto é só tapeação. Os presentes baratos e as palavras bonitas não funcionavam com Felisa. Não confiava no meu pai. Não acreditava em todos aqueles galanteios que ele fazia. Os anos tinham passado por ela, e não importava o que meu pai dissesse, sabia que quando ele a olhava via os peitos caídos, as rugas embaixo dos olhos e as pelancas. Por que iria se interessar por ela um homem de 10 anos mais novo, a não ser que quisesse algo? Todos queriam algo sempre. Ainda mais se a mulher era velha e já não tinha carnes firmes. Mas Felisa estava sozinha. Não tinha família por aqui e havia perdido o marido também por causa daquelas febres das quais todos os pobres morriam. Havia criado sozinho um menino que nasceu tarde e fracote e que chorava o dia inteiro e a noite inteira, às vezes de fome, às vezes de frio e às vezes de uma solidão monstruosa que se arrastava pela casa como uma galinha parcialmente degolada. Felisa não acreditou em meu pai, mas quis acreditar. E essas duas coisas acabam se parecendo muito. Quando se deu conta, sua armadilha também estava trancada com chave. Depois ouvi outras. Maria, que fugiu de casa depois de uma surra do pai que a deixou manca. Joaquina, cansada do senhorzinho que a acuava na cozinha para lhe passar a mão. Joana, levada pela própria mãe porque em casa havia bocas demais. Não sei se meu pai amou alguma delas ou se também as odiava. Em seu caso, não fazia muita diferença. Ele manteve a dela e Felisa por um tempo num galpão fora do povoado. Instalou um enxergão e uma bacia e ia alternando as duas. Esperava do lado de fora para que ninguém ficasse mais tempo do que devia apagado, nem estropiasse a mercadoria com uma surra. O dinheiro era sempre adiantado. Ele cobrava antes de os homens entrarem e depois acertava as contas com Adela e Felisa, as quais sempre saíam perdendo, mas não reclamavam, em parte por medo e em parte por amor, que muitas vezes também são o mesmo. Passado algum tempo, meu pai arrendou a antiga casa do moleiro e ampliou o negócio. Havia cada vez mais clientes, e ele não podia deixá-los esperando, porque nessa espera muitos se arrependiam e voltavam para a esposa. E outros se embebedavam, ficavam violentos e era preciso afastá-los a pancadas. De todo modo, ele nunca teve mais de 4 moças ao mesmo tempo. O negócio daria para mais, só que meu pai sabia que os ricos detestam a ambição dos pobres e sem o consentimento dos senhores ele nunca poderia ter se estabelecido. Bastaria um olhar, uma cara feia, um comentário feito à pessoa adequada para que a polícia fechasse a casa e detivesse o proprietário, ou para que lhe dessem uma surra e o deixassem meio morto ali mesmo, o que também não fazia muita diferença. Era melhor mantê-los contentes e não chamar atenção.
não usar roupas mais caras do que as deles, nem ter a carteira mais recheada. Cada um devia saber seu lugar. Meu pai sabia que o dinheiro gosta de ordem, prefere o sorriso serviço aos olhares desafiadores. Acho que se casou com minha mãe por isso, para manter a ordem e as aparências. O que eu não sei é por que ela aceitou. Talvez tenha se apaixonado e acreditado que ele ia mudar quando se casasse. Antigamente, nós mulheres éramos idiotas a esse ponto. Talvez tenha visto uma oportunidade para não acabar sendo empregada doméstica em Madrid, onde a patroa iria rir do seu sotaque quando convidasse as amigas para tomar um café, e o patrão teria pena dela por ser caipira e simplória. Ele diria: ainda bem que demos você uma oportunidade de vir para a capital. O que está claro é que minha mãe sabia qual era a atividade do meu pai, porque no povoado isso não era segredo nenhum. Talvez se iludisse pensando que ele ajudava aqueles infelizes, evitava que as roubassem ou as matassem de pancada. Talvez não lhe importasse que ele tirasse dinheiro das moças, que as fizesse acreditar que a amava e que algum dia se casaria com elas. Pode ser que o que lhe agradava em meu pai fosse precisamente que a única promessa que ele cumpriu na vida foi a que ele fez a ela. Que com ela fosse verdade o "vou me casar com você" que dizia a todas. Minha mãe não era a melhor donzela. Tinha uma testa grande demais e os olhos muito juntos. Mas meu pai a escolheu, e talvez o que lhe agradou tenha sido isso: se sentir melhor do que as outras. De todo modo, não importa a razão. Ela se arrependeu em seguida. A casa foi o presente de casamento que meu pai deu à minha mãe. A construção era imponente para um povoado como esse, onde alguns passavam o inverno se retorcendo entre espasmos e soltando espuma pela boca por terem apenas migal de chincharo para comer. Mas não impotente a ponto de os patrões acharem que meu pai podia ser uma ameaça, porque ele sempre soube calibrar isso muito bem. Por dentro, também era bonita. Meu pai encomendou portas entalhadas à mão, lençóis bordados, móveis trazidos da capital. Ele sempre teve bom gosto, ou pelo menos soube escolher as coisas que fazem os outros acreditarem nisso. Minha mãe adorou a casa. Nunca tinha vivido num lugar como esse. Os pisos brilhavam e as paredes reluziam quando o sol batia de manhã. O ar entrava pelas janelas e as persianas protegiam do calor no verão e do frio no inverno. A cozinha era ampla e luminosa, e diante da porta da frente, meu pai tinha plantado uma parreira para fazer sombra. Mas o que mais agradou minha mãe foi que a casa tinha luz elétrica, e ela nunca havia visto algo assim, a não ser espiando pelas vidraças das Aldofinas e dos Jarabo. Era só uma lâmpada com um fio comprido que a pessoa levava de um aposento a outro. Nada como as luminárias do Jarabo, que reluziam como a coroa dos santos, ou os lustres de cristal que pendiam dos tetos das Aldofinas, mas muito melhor do que os candeiros de sebo que só davam uma luz meio desmaiada, como que morta de fome. Mas quando os dois se mudaram depois do casamento, minha mãe logo compreendeu que aquilo não passava de um embuste. Também havia sido vítima de uma mentira. Fosse qual fosse a razão pela qual eu tinha se casado, fosse por soberba, por amor ou por fome, ela não passava de uma idiota enganada pelo meu pai como todas as outras. Certo, ele havia cumprido sua promessa, mas logo ela se deu conta de que meu pai era muito pior quando mantinha a palavra do que quando não fazia. Na verdade, a casa era cheia de sombras. Estavam em cada tijolo, embaixo de cada lajota, em meio a cal das pedras, misturadas na argamassa. Apareciam sempre que minha mãe abria o armário da cozinha, sempre que descerrava as cortinas do quarto. Surgiam da escuridão da cisterna. Rastejavam embaixo da mesa, se arrastavam pelos corredores. Minha mãe as ouvia respirar ao lado da cama, espreitar de trás de cada porta. Ai, São Bento, me afaste da casa este mal, e eu lhe faço uma novena de joelhos. Ela rezava ao santo. Afaste esse mal, e por você eu subo descalça até a ermida. Mas em vez de ir embora, as sombras cresciam. Tampouco foram levadas por São Cipriano, que protege dos feitiços.
nem por São Aleixo, que defende dos inimigos e das invejas, ainda que minha mãe lhe pedisse toda a noite. Leve esses demônios, meu São Cipriano, dizia quando notava o alento de uma delas na beira da cama, mas as sombras, em vez de ir embora, aumentavam. Em seguida, começaram as surras. Minha mãe nunca me falou disso, mas eu soube por Carmen, que ouviu no povoado. Antes, não se comentava em voz alta, apesar de todo mundo saber. Se você tivesse sorte, seus irmãos e seu pai espancavam o sujeito para ele não pesar muito a mão, como fizeram com o marido de Antônia, que da surra que lhe deram no oliveral, ficou idiota pelo resto da vida. Se não tivesse, eram os homens da sua família que acabavam de desgraçar para evitar que fizesse escândalo. Minha mãe não tinha outros irmãos, além de 2 ranhentos mirrados, a quem dava bolachas e pão às escondidas para que não morressem de fome, e um pai a quem não contou nada por vergonha e por orgulho, mas que também não teria feito nada, porque para ele a filha tinha morrido no dia em que se casou com o cafetão e bem merecia ser tratada daquele jeito. Se minha mãe pensava que era melhor do que as outras, meu pai baixou sua soberba a tapas. Com ela, era tudo igual, as mesmas surras e o mesmo medo. Aquelas mulheres lhe deixavam trancadas numa casa, e minha mãe em outra. Não a presenteara com aquela casa. Ele a condenara a viver ali. A casa havia sido construída sobre o corpo daquelas mulheres e se mantinha sobre o da minha mãe, sobre sua dor e seu medo. Não era um presente, era uma maldição. O que meu pai não sabia era que ia ficar preso no cárcere que estava construindo. Minha mãe, quando percebeu que nunca ia poder sair daquela casa, parou de pedir aos santos e começou a conversar com as sombras. Sempre que a ouvia murmurar, embaixo da cama, ou as percebia espreitando de trás da porta, lhes cantavam canções como se fossem criancinhas. Dorme, minha vida, dorme sossegado, que aos pés do berço tua mãe vigia. Dorme, neném do berço, dorme, neném do amor, que aos pés tem a lua e a cabeceira, o sol. E as sombras se acalmavam e ficavam quietas, e devem ter tomado afeição pela minha mãe e ódio pelo meu pai, porque a casa inteira destilava rancor quando ele atravessava o umbral. Dava para sentir na umidade das paredes, nos estalidos dos degraus, nos rangidos das portas. Pela primeira vez na vida, meu pai começou a ter medo. Descartou o machado de cortar a lenha, o atiçador, as facas da cozinha. Ficava fora cada vez mais tempo. Às vezes passava semanas sem dormir ali. Mas então estourou a guerra. Meu pai sabia que não era feito para o fronte. Uma coisa é espancar uma infeliz, e outra, acabar estrepado num buraco qualquer como um porco de matança. Quando o convocaram, mandou que minha mãe o escondesse. Nessa noite, os 2 ergueram um tabique no quarto do andar de cima, atrás do guarda-roupa. Um habitáculo sem portas, de 3 metros quadrados no máximo, com uma pequena abertura rente ao solo que podia ser facilmente escondida pelo móvel. Meu pai entrou ali, e minha mãe rebocou e caiu a parede com esmero, como são feitas as tarefas importantes. Durante as primeiras semanas, minha mãe passava comida através do vão e trocava o balde de água com o qual ele primeiro se asseava e onde depois fazia as necessidades. Meu pai estava certo de que a guerra não ia durar muito, de que em poucas semanas o golpe ia acabar. Com o governo ou o governo com um golpe, para ele tanto fazia, porque putas e cafetões sempre existiram e sempre vão existir. Não há negócio mais seguro. Mas a rádio começou a dizer outra coisa. Madrid não caía, mas o governo também não conseguia manter o controle do país. Meu pai batia na parede, xingava minha mãe, enlouquecia de raiva enjaulado ali. No povoado, já não restavam homens, afora os velhos e os inválidos. O marido de Paca havia metido o pé no fogo para não ir ao fronte, mas foi levado mesmo assim. O irmão o denunciou como traidor e covarde e vieram atrás dele. Ninguém sabia onde levaram para arcar com sua vergonha, de frouxo e medroso, mas o fato é que ele nunca mais voltou. Minha mãe contava essas coisas ao meu pai através da parede, mas ele não lhe dava atenção. Queria sair dali do jeito que fosse. Iria para a França caminhando. Se fosse necessário, ficaria escondido na serra.
Se não me trouxer a marreta, vou moer você de pancada, sussurrava do outro lado. E minha mãe dormia no banco da sala de jantar para não escutá-lo ha a noite inteira, com a colher nos rejuntos dos tijolos. Vou desgraçar você, sua filha da puta. Nem mesmo seu pai vai reconhecê-la. E batia contra a parede o balde cheio de merda. Gritava e amaldiçoava cada vez mais alto, e minha mãe começou a ter medo de que algum vizinho o escutasse. Havia olhos em toda parte, ouvidos em toda parte, até naquele ermo onde a casa tinha sido construída, longe do povoado. Então as sombras sussurravam algo à minha mãe. Meteram na cabeça dela uma daquelas ideias. Na mesma noite, quando meu pai adormeceu, minha mãe fechou com tijolos e argamassa o vão que restava. Após alguns dias, já não se ouviam os gritos. Ele se tornou mais uma sombra no lugar. Minha mãe me pariu 5 meses depois. Nasci aqui, no mesmo quarto onde as paredes engoliram meu pai. Quando se recuperou do parto, ela vendeu tudo que havia na casa. Os móveis de madeiras caras, o faqueiro polido, as toalhas de mesas bordadas. Só conservou o guarda-roupa, os sussurros que saíam de dentro dele e a faziam sentir acompanhada. Não arrecadou muito. A guerra avançava e todo mundo tentava vender o que tivesse, mas conseguiu alguma coisa. Sobretudo com os panos de renda que vendeu às Adolfinas, as quais àquela altura já intuíam que a guerra seria vencida por elas e pelas pessoas da classe delas. Distribuiu uma parte do dinheiro entre as mulheres que haviam trabalhado para o meu pai, e com outra comprou uma máquina de costura. Ele não tinha nos deixado nada. Minha mãe procurou por tanto canto, mas não encontrou nem mesmo um réis de moedinha, esquecida no bolso. Nunca soube se ele guardava dinheiro em outro lugar ou se gastava tudo em camisas caras e favores ainda mais caros. Com aquele canalha, tanto podia ser uma coisa quanto outra. O que meu pai nos deixou foi orgulho demais para ter patrão. Minha mãe não dispunha a prestar serviços domésticos, nem queria passar o dia lavrando os campos de outras pessoas. Não sabia fazer nada fora cozinhar e limpar, mas podia aprender. Desmanchou a roupa do meu pai e estudou os cortes e os modelos. Aprendeu a dar pontos invisíveis, a cortar o tecido para que se ajustasse ao corpo, a costurá-lo para que realçasse as qualidades de quem usava e escondesse os defeitos. Depois fez o mesmo com seus vestidos e suas saias. Em 4 meses, tinha se transformado numa modista competente e começou a aceitar encomendas. Quando a guerra acabou, minha mãe passou a usar luto. Ninguém perguntou pelo meu pai. Cada um tinha o suficiente com as próprias desgraças. Quem não era desgraçado por uma coisa, era por outra. Aquele a quem não vinham informar que o filho tinha morrido na prisão, vinham convidar para um passeio. A Virgem do Monte sabe, porque viu tudo. Por ali, jogaram vários pelo barranco da ermida. Ai, virgenzinha, como quicavam contra as rochas. E tinha só 4 ou 5 anos, mas nunca vou esquecer. Minha mãe nunca tirou o luto e nunca se casou de novo. Só admitiu aliviar um pouco de vez em quando. Uma saia com florezinhas brancas sobre o fundo preto, uma blusa de um azul escuro quase impossível de distinguir. Não lhe faltaram homens. Mais de um percorreu o caminho do povoado até aqui para vir falar com ela no portão. Só que ela os enxotava perguntando aos gritos se não tinham vergonha de rondar uma viúva que trajava luto. Nenhum atravessou o umbral. Ela teve apenas um homem, mas foi o suficiente. Quando você está sozinha e é pobre, não se pode permitir aprender a mesma lição 2 vezes. Isso também sabemos direitinho nessa casa. Desde aquela noite, em que assentou os tijolos e a argamassa, minha mãe soube que as sombras tinham entrado nela. Já não as ouvia apenas atrás das cortinas ou do outro lado das portas, mas também dentro do peito, no fundo das tripas. Quando aproximava o ouvido ao meu ventre, também as escutava dentro de mim. Percebeu que aquilo cresceria dentro de nós. Tudo tem um preço, e aquele era o que minha mãe devia pagar. Muito tempo depois, quando minha filha nasceu, atentei para cada um de seus gestos. Eu a espiava por trás das portas enquanto ela brincava com suas bonecas e a vigiava enquanto dormia. Seguia seus passos quando saía. Tomei conta dela dia e noite durante anos, atenta aos sons que saíam dentro dela ou escapavam pelos seus ouvidos.
Grudava a cabeça em seu peito, a orelha em sua fronte. Buscava o mesmo que ouvia dentro da minha cabeça. O mesmo murmúrio das cigarras ou de orações. O mesmo arranhar de unhas ou de cupins. Mas nunca escutei nada. Acabei me convencendo de que aquilo entrara em mim porque eu estava na barriga da minha mãe quando entrou nela, mas que comigo havia terminado. Ai, virgenzinha, que idiota eu era! Durante muito tempo não voltei a pensar nisso, nem mesmo quando minha filha desapareceu. Eu sabia quais eram os culpados, quem devia pagar pelo que havia feito. Desta vez, era eu que precisava cobrar a dívida. Eu que não tinha feito outra coisa além de pagar as que não eram minhas. Mas quando minha neta começou a trabalhar na casa dos Jarabo, percebi que havia enganado a mim mesma durante todos esses anos. Aquilo nunca tinha ido embora. Ela também trazia dentro de si. Todos os trazemos desde que nascemos. Aquilo se agarra em nós como erva daninha e não solta mais. Minha neta mentiu à polícia e ao juiz e mentiu a vocês. A mim, ela não pode enganar nem quanto a isso, nem quanto a nada. Quanto a isso, porque eu vi tudo. E quanto ao resto, porque conheço esse caruncho que ela tem. Essa comichão no peito como de cavalo, prestes a empinar, mas que não acaba. Não acaba e no final não se desenfreia. Me escutem, porque eu lhes contarei o que ela silenciar. Vocês não vieram até aqui para ouvir embustes. Não me importa o que ela ache. O menino não saiu sozinho da casa. Não se perdeu por uma desorientação. Minha neta abriu a porta para ele. Fim do capítulo 2. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa obra. Beijos!